Graça e paz a todos os amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar uma mensagem com os amados irmãos, da parte do Senhor Jesus. E eu quero que os irmãos entendam algo aqui. E peço aos irmãos que prestem bem atenção no que eu vou falar aqui. Livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11 ao versículo de número 17. Diz assim as Escrituras Sagradas: em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximando da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ele. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o ressuscitou. A sua mãe, tomados, ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunviança. Graças a Deus, glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Lucas, um homem conhecido nas Escrituras Sagradas por ter sido um homem médico, estudado em medicina, mas também não só médico, mas como historiador. Lucas, ele não foi um discípulo diretamente do Senhor Jesus, que andou com Jesus e acompanhou Jesus em todos os seus feitos. Segundo alguns estudos, é apontado que Lucas não escreve só o livro que é atribuído a seu nome, Lucas, mas também o livro de Atos dos Apóstolos também é atribuído a Lucas. Lucas, ele não era só um médico, mas também ele era um historiador. E segundo alguns relatos, Lucas, ele era companheiro do apóstolo Paulo. Ou seja, Lucas era conhecido de Paulo, era amigo de Paulo e andou com Paulo em várias missões de Paulo, que Paulo nas suas missões missionárias. Lucas também conheceram outros homens também da igreja primitiva, como um deles chamado Tiago, Pedro, até mesmo Pedro, e outros grandes homens da igreja primitiva, Lucas teve conhecimento. Ou seja, Lucas, segundo tudo aquele que ele escreve, pelas suas histórias, ele é um homem culto, e tudo aquele que ele diz é confiável sobre o Senhor Jesus. No capítulo de número 7, versículo de número 11 ao versículo de número 17, nós vamos ver Lucas narrar a história de uma viúva chamada Viúva de Naim, no qual essa história ela ficou bastante conhecida, não só em Naim, mas em toda a Judéia e em toda a circunvizinhança ao redor. A Bíblia diz que essa mulher era viúva e o seu único filho agora está morto. E ela está agora a enterrar o teu único filho. Segundo a tradição, quando uma mulher viúva, ela perdia o seu marido e ela tinha um filho, e ela perdia o seu filho, que era aquele que seria o provedor da tua casa, Segundo as tradições, isso era uma maldição sobre a vida de tal
pessoa, sobre a vida de tal mulher. Eles acreditavam que a mulher estava amaldiçoada. Mas Jesus aqui, ele muda todos os parâmetros. E aqui vai dizer que Jesus, quando entra na cidade de Naim, ele dá de encontro com esse velório, ele dá de encontro com uma multidão, indo com essas pessoas e essa viúva chorando. Então Jesus, ele tem compaixão dessa viúva e diz para ela: olha, não chores, não chores. Jesus, ele chega, toca no esquife, ou seja, numa espécie de caixão da época, e diz: levanta-te. E logo após, o rapaz ressuscitou. Eu quero dizer algo bem interessante aqui para os amados irmãos, que os irmãos entendam. Se aquela mulher ela era viúva, ou seja, ela já não tinha marido. E o seu único filho agora morre. Ou seja, os sonhos, os projetos daquela mulher, agora ela está vendo tudo aquilo que ela planejou, os sonhos delas, os projetos delas, indo agora para debaixo da terra, para o cemitério a ser enterrado. Os sonhos dela agora, ela está vendo ser esquecidos. Os projetos dela agora, todos os sonhos e projetos dela agora, ela já não tem mais sonhos, ela já não tem mais projetos. Porque agora os sonhos e os projetos delas estão prestes a acabar. Mas chega alguém que é o maior e muda a história e devolve todos os sonhos e os projetos dela novamente. Sabe o que eu quero dizer para você, querido e amado irmão? Eu quero te mostrar aqui que Jesus, ele pode mudar a história. Aquilo que não tem mais solução, aquilo que não tem mais jeito, aquilo que as pessoas dizem que acabou, não acabou para Jesus, não acabou. Quando Jesus, ele entra no negócio, ele muda a história, ele muda a situação. Os sonhos dela, os projetos dela iriam ser enterrados. Mas Jesus, ele chegou na hora certa e mudou a história e devolveu os sonhos e os projetos daquela mulher. Talvez você está passando pela mesma situação. Talvez você está passando por uma situação que você chega a pensar que tudo acabou, que não há mais solução, que não há mais esperança. Os seus sonhos, os seus projetos estão se acabando, os ânimos seus já estão se acabando. Você já não tem mais força para caminhar. Talvez os seus sonhos, os seus projetos, você está pensando que todos eles estão sendo enterrados. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Jesus, ele quer te devolver todos os teus sonhos e todos os seus projetos. Jesus, ele não quer que os seus sonhos, que os seus objetivos, que os seus projetos sejam enterrados. Muitos podem até dizer que não tem mais jeito. Muitos podem até falar que vai ser enterrado. Mas eu quero te dizer uma coisa, a última palavra procede da boca de Jesus. E Jesus, nessa manhã, ele quer te devolver os teus sonhos, os teus projetos. Ele quer tirar você desse lamaçal. Ele quer te ajudar, ele vai ressuscitar os teus sonhos. Assim como ele ressuscitou os sonhos da viúva de Naim. Jesus, nessa manhã, ele quer ressuscitar os teus projetos, os teus sonhos. Jesus, ele quer trazer à tona os teus sonhos, os teus projetos novamente. Jesus, ele quer te entregar novamente tudo aquilo que um dia você perdeu. Tudo aquilo que um dia você, ou talvez você achou que perdeu, mas você ainda não perdeu. Porque a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança.
Então os teus projetos, os teus sonhos estão nas mãos deles. E Jesus quer ressuscitar os teus sonhos e os teus projetos, assim como ele fez com a viúva de Naim. Jesus, ele pode mudar a sua história. Jesus, ele pode mudar o seu caminho. Jesus, ele pode mudar o teu trajeto. Basta somente crer no Senhor Jesus e o aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Jesus é a solução dos seus problemas. Jesus é a solução dos meus problemas. Jesus é a solução do problema da humanidade. Jesus, ele pode solucionar casos impossíveis. Aquilo que é impossível para o homem é possível para ele. Então eu quero te dizer nessa manhã, Jesus, ele quer te ajudar. Assim eu agradeço a oportunidade e glorifico o nome santo do Senhor Jesus. E que isso venha a ser para a glória de Deus. E que eu não venha me crescer, mas somente a palavra de Deus que tem que ser exaltada e somente o Senhor Jesus que tem que ser exaltado. Eu sou apenas um canal, um cano que passa a água dos céus para transbordar e trazer para você. A nome de Deus que tem que ser glorificado, não eu que tenho que ser exaltado, mas ele que tem que ser engrandecido. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.